E agora vamos refletir na palavra de Deus, refletir no texto sagrado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 João capítulo 5. Eu quero ali, naquele texto, direcionar o nosso pensamento hoje. Eu vou repetir para os que chegaram agora. Em 1 João capítulo 5, verso 4, o apóstolo João diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele começa aqui no capítulo 5, tratando sobre a fé que vence o mundo. E quando chega aqui no verso 4, ele explica o que ele quis dizer lá no começo. E ele diz que é essa fé que nos conduz a vencer o mundo, a vencer as coisas malignas que estão aí para atrapalhar a vida das pessoas e a vida da humanidade. Então, o contexto da carta de 1 João, na verdade, é um contexto onde o apóstolo tinha o objetivo de alertar aos irmãos contra heresias que estavam sendo ensinadas lá naquele contexto. Então, os primeiros ouvintes que ouviram ou que leram a primeira carta, a primeira carta do apóstolo João, eles estavam sendo instruídos sobre algumas heresias que estavam sendo ensinadas lá naquela igreja. Então, em especial, havia algumas pessoas ali com pensamentos gnósticos. Os pensamentos gnósticos que eles tinham eram que a matéria era ruim e o espírito era bom. E nesse sentido, eles começavam a direcionar a igreja a pensar, por exemplo, que Cristo não teve matéria, né? Que ele não havia encarnado verdadeiramente. A gente sabe que isso é uma heresia. Então o apóstolo João trabalhou e escreveu para reforçar aqueles irmãos contra essa heresia, contra aquelas heresias que estavam ali. Se você ler a primeira carta do apóstolo João, você vai perceber isso. Mas quando chega aqui no capítulo 5, né, o apóstolo João ele vai apresentar as provas fundamentais para aqueles que vão ter uma vida vitoriosa em Cristo. Né? Aqui já está próximo ao final da carta, e aqui ele começa agora a provar ou apresentar provas fundamentais para aqueles que haviam aceitado Cristo em suas vidas, aqueles que iriam vencer a batalha contra o mal no mundo. E aí a batalha ou a característica que ele coloca aqui é essa fé. A fé na obra de Jesus Cristo, que é o que eu quero pensar com os amados nesta noite. Então, nessa mensagem, nesta noite, eu quero observar com vocês essa fé que o apóstolo João diz aqui, que é a fé que vence o mundo. A fé que nos ajuda a vencer as coisas malignas que estão por aí para atrapalhar, para conduzir as pessoas a roubar, a matar e a destruir. Então é essa fé que eu quero pensar com vocês, uma fé que vence o mundo, ou uma fé salvífica. Para a gente começar, eu quero trazer aqui uma definição bíblica de fé, que eu sei que todos sabem, até de cor, esse versículo, Hebreus 11, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Essa é uma definição bíblica. A gente sabe que fé não é só isso, e nós vamos ver aqui nessa mensagem que fé é isso aqui, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, mas não é só isso. Essa é uma definição. Se alguém perguntasse para você o que é fé, você poderia citar Hebreus 11, verso 1, né, como uma definição. Mas aí a gente precisaria estender mais a ideia para poder ter um conhecimento melhor, um entendimento melhor do todo, né, que é o que eu vou demonstrar com vocês. Essa fé que nós vimos, essa definição, existem 4 modos, né, de chegar a essa fé. Alguns eu vou mostrar para vocês aqui que nem é bíblico, mas eu quero mostrar porque eu quero conduzir vocês a pensar comigo sobre isso, né? Sobre essa fé. Porque esse é o momento que nós estamos falando muito sobre fé. As pessoas estão falando sobre ter fé, sobre buscar a Deus,
para vencer as dificuldades desse momento, né? E é verdade, né? Lucas 1,37 diz que não tem nada impossível para Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa sim buscar a Ele, mas a gente precisa saber qual é a forma de chegar a Ele correta, que não vai ser de qualquer maneira, não vai ser simplesmente da boca para fora, como eu vou estudar aqui com vocês. Então, umas pessoas podem crer ou podem ter fé, na verdade, somente porque outras pessoas creem, né? Então, tem pessoas que elas começam a acreditar ou começam a demonstrar fé porque elas estão vendo outras pessoas crendo, né? Pronto, eu estou vendo que o pastor Júnior acredita, que ele está falando, eu vou acreditar também. Essa fé, meus amados, não é a primeira fé salvífica. Claro que com o que eu estou demonstrando, com o que eu estou ensinando, eu posso estar conduzindo você a ter um entendimento correto, mas ainda não é a fé salvífica. Você crê somente porque você está vendo outras pessoas crendo. Tem outras pessoas que podem crer por causa de provas externas, né? Provas externas. Elas veem algo que Deus fez na vida de uma pessoa e ela quer aquilo para ela também. Pronto, ela começa a acreditar. Ela começa, pronto, é isso aí mesmo, eu quero isso aí também. É fé, mas ainda não é a fé salvífica, não é a fé que vai conduzir a ela a salvação, ou a fé que vence o mundo, que é o que nós estamos vendo aqui. Também existem outros que podem crer nas verdades bíblicas por experiência interna, né? Por coisas que estão acontecendo na vida dela. Ela passa por algo muito difícil, muito complicado, e ela recebe um livramento, e aí mesmo que ninguém esteja sabendo, mas ela entende que aquilo foi trazido por Deus, e aí ela crê, e ela começa a acreditar que Deus pode produzir graça, pode dispensar graça, pode dispensar bondade na vida daquela pessoa. Então isso, ou essas maneiras, ou esses modos que eu compartilhei com vocês aqui, são modos de ter fé, são modos de ser conduzidos a ter fé. Tem outras pessoas ainda que sentem e amam a excelência da verdade cristã através, meus amados, da fé espiritual, que é o que nós vamos ver, e é o que eu quero começar a ampliar o ensino, que é o dom de Deus, que é onde Deus nos dá o dom, nos aplica esse dom, aplica o dom de ter fé salvífica em nossos corações. E essa fé, meus amados irmãos, ela não é uma fé externa, como os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Você está vendo alguém simplesmente sendo abençoado e você começa a acreditar, pronto, eu tenho fé. Você vê alguém, ou você passa por uma situação, você se sente abençoado, pronto, eu vou ter fé. Pode acontecer da pessoa acreditar naquilo que está acontecendo, mas para que ela se torne uma fé salvífica, ela vai precisar da ação do Espírito Santo no coração dela. Olha aqui o que diz Efésios capítulo 3, dos versos 17 a 19. Se você quiser acompanhar, eu aguardo um pouquinho, porque eu quero ler e demonstrar que fé é as coisas externas, como os exemplos que eu já dei aqui para os amados, mas não é só isso. Não é somente a definição de Hebreus 11, verso 1. As coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. É isso? É. Mas não é só isso. A fé também, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios 3, a partir do verso 17, é também, como ele diz aqui, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, meus amados, fé não é só sentimento.
Fé não é só aquele sentimento interno, aquele sentimento externo, que aconteceu algo na vida daquela pessoa e fez com que ela chegasse a ter fé. Ela pode acreditar, ela pode começar a demonstrar fé, mas ainda não é a fé salvífica. Porque a fé não é sentimentos. Olha aqui o que diz João, capítulo 4, verso 50, né? O Senhor Jesus, ainda ali desenvolvendo o seu ministério, ele diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então aqui Jesus havia dado um milagre, uma bênção para aquele homem, né? A cura do filho, do seu filho. E aquele homem, ele, pelo que nós estamos observando no texto, ele creu que o filho havia voltado, havia ressuscitado, né? Não tinha perdido a sua vida. Mas o texto não falou aqui sobre o fato dele ter acreditado, por exemplo, como uma fé salvífica. Ou seja, não é só sentimentos. Precisa da ação do Espírito Santo dentro do coração. Fé é crer implicitamente em Deus. Como diz Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nem sempre a gente vai ver com nossos olhos algo para a gente poder crer, para a gente poder ser conduzido à fé salvífica. Vai acontecer situações que as pessoas vão ser levadas a crer, a ter fé, sem ela ter visto nada, sem ela ter recebido nenhum tipo de bênção, sem ela não ter recebido nenhum tipo de cura. Porque é comum as pessoas começarem a crer, começarem a demonstrar fé salvífica, depois que elas presenciam alguma coisa com seus olhos. Ela vê alguém sendo abençoado, alguém sendo salvo, alguém sendo recuperado, né? Está muito doente, Deus torna aquela pessoa. Então, assim, é fácil acreditar, mas nem sempre vai acontecer assim. Vai haver situações onde as pessoas vão crer e você vai crer, mesmo sem ter acontecido isso. Porque a gente está vendo aqui que fé não é só sentimentos, né? Fé também é algo que também acontece de forma intrínseca em nossas vidas, de forma interna em nossos corações, pela ação do Espírito Santo. Agora, como obter essa fé? Como então, pastor Júnior, que eu chego a essa fé? Já que o senhor está dizendo que ela não é somente externa, que não é somente eu ver o que está acontecendo, ela também não é só interna. Como é então que acontece isso? Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, para que as pessoas sejam conduzidas a essa fé salvífica, essa fé que vence o mundo, a primeira coisa que elas precisam é ouvir a pregação da palavra de Deus. É muito importante a gente compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, porque pela revelação natural, e a revelação natural que a gente fala, que a gente entende, é dessa revelando a natureza, as pessoas sabem que existe um Deus. O Deus que fez o sol, que fez a lua, que fez a natureza, os animais. A gente olha como é bonito, né? Como Deus fez. Mas o fato da gente entender isso, da gente crer através dessas imagens, não produz fé salvífica em nossos corações. A fé salvífica, ela vem quando nós somos informados sobre a obra de Cristo, sobre o que aconteceu, por que ele precisou vir, por que ele precisou se entregar, ser morto, ressuscitar, pagar pelos nossos pecados. Então as pessoas começam a compreender, ou a fé salvífica começa a surgir nas suas vidas, nos seus corações, quando a pregação da palavra de Deus é apresentada para elas.
Não quer dizer que as pessoas que ainda não ouviram a mensagem não precisam nem ser conduzidas a isso. Não é isso, não é essa a ideia. Mas nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, né? Porque lembra que aqui no começo eu pedi aos amados para compartilhar essa live, enviar o link para outras pessoas, porque tem muitas pessoas, por exemplo, agora em casa, pedindo misericórdia de Deus, né? Orando a Deus, precisando de um milagre de todas as maneiras. Tem pessoas que estão precisando de milagre de saúde, tem pessoas que estão precisando de emprego, tem pessoas que estão precisando até de casa para morar. Tem muitas pessoas que perderam seus lares, né? Estão desesperadas, precisando de algo que aconteça rápido em suas vidas. E essas pessoas estão, sim, pedindo a Deus para que aquilo possa ser resolvido, né? Nós tivemos um contato com uma família há alguns dias atrás, onde a gente percebeu que a pessoa acreditava em Deus, ela estava numa situação muito difícil, precisando de alimentos, precisando de dinheiro para comprar todas as coisas necessárias para o lar. Ela estava já no ponto de ser até despejada da sua casa, mas ela estava acreditando em Deus. Mas aquela fé que ela estava demonstrando naquele momento não estava conduzindo à fé salvífica. Não era uma fé que ia conduzir à salvação, ou não era a fé, como o apóstolo João diz aqui, a fé que vence o mundo. Por isso que a gente deve compartilhar a mensagem da palavra de Deus com as pessoas, né? Por isso que a gente precisa que as pessoas sejam conduzidas à fé pela pregação. Tem uma pessoa, um grande teólogo chamado Moody, ele orou pela fé. Ele chegou um momento que ele achava que ele não tinha fé suficiente. Às vezes a gente escuta as pessoas falando isso, né? Nossa, minha fé é pouca, eu queria que acontecesse algo e não acontece. Eu acho que a minha fé, que é pouco, eu vou pedir a Deus para orar, para me dar mais fé. Eu pedir a Deus para me dar mais oportunidade, para a minha fé aumentar. Então o Moody, que é um grande teólogo, ele abriu a Bíblia e começou a estudar. Ele foi ler as Escrituras, ele foi estudar, ele foi ter mais contato. E com isso, a sua fé cresceu. Ele se tornou um dos teólogos mais conhecidos, inclusive muito conhecido no movimento batista, né? Utilizado lá no seminário, a gente lê as obras dele. Então, um grande exemplo de que às vezes a gente fica dizendo, eu tenho pouca fé, a minha fé não está sendo suficiente. Mas será que você já se perguntou a quantidade de leitura bíblica que você está fazendo? A quantidade de tempo, de contato que você está tendo com a palavra de Deus? O Moody, quando ele quis ter mais fé, ele foi ler, foi estudar, foi procurar ter mais conhecimento das Escrituras. É um exemplo. Então, quando nós estamos em situações assim, achando que algo que está acontecendo na minha vida é porque eu estou com pouca fé, observe esse exemplo. Tire mais um tempo, aumente o seu tempo de leitura, o seu tempo de estudo, o seu tempo de oração. Agora é um tempo até mais de oração, né? Tem tantas pessoas precisando de oração, pessoas conhecidas, né? Irmãos da igreja, precisando, né? De oração, precisando até de uma ligação. Esse é o momento, amados, que tem pessoas precisando de uma ligação, você ligar para ela e perguntar se ela está bem. Às vezes ela nem quer nada seu, ela nem quer que você faça nada, que você leve nada. Mas o fato dela receber uma ligação, onde você pergunta se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa, aquilo já vai trazer um grande alento no coração daquela pessoa. E ela vai se sentir amada, ela vai se sentir cuidada. Então esse é o momento da gente se apegar muito à oração. Claro, ler a Bíblia muito, tentando, como esse exemplo aqui, aumentar a nossa fé, mas se apegar de todas as maneiras com Deus, todas as maneiras possíveis. A fé é um dom de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra que eu disse que quando eu citei Hebreus 11, verso 1, aquela é uma definição de fé. Você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que ele vai tratar sobre isso. O tema daquele capítulo é sobre fé. Ele dá ali uma definição. Mas a fé não é só aquilo. A fé é algo habilitado em nossos corações por Deus, ou seja, é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá como dom. Dele que habilita os nossos corações para que a gente possa crer e ser conduzidos a uma fé salvífica. Então, a fé salvífica, a fé que vence o mundo, que é o que nós estamos vendo aqui, 1 João capítulo 5, verso 4, é uma fé habilitada por Deus. É um dom. Infelizmente, nem todas as pessoas vão receber. Às vezes você fala, por que tal pessoa não crê? Por que tem uma pessoa que eu já expliquei para ela várias vezes e ela não acredita, ela não crê? Basta você pensar nesse versículo aqui. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você ler o verso 9, ele vai dizer, para que não se glorie. Então isso não é porque Deus não queria que as pessoas fossem conduzidas à fé de qualquer maneira. No verso 9 ele explica, é para que a pessoa não se glorie, para que ela não queira dizer que ela chegou à fé, que ela foi salva porque ela quis, porque ela tinha algo, que ela poderia ter alguma forma de fazer aquilo. Então a fé é um dom de Deus, é um presente que nós recebemos, um presente que nos conduz à salvação. Como obtê-la? Como é que eu posso chegar a essa fé? Primeiro, é intrínseco e extremamente importante que nós tenhamos que nos aproximar de Deus. Não tem como uma pessoa chegar à fé salvífica se ela não ter contato com a palavra de Deus. Por exemplo, uma pessoa que está morando lá no determinado local, sozinha, não tem ninguém lá, ninguém levou uma Bíblia, ninguém foi falar para ela sobre Jesus Cristo, ninguém foi falar nada para ela, não tem como ela chegar. Ela vai precisar que alguém explique para ela a palavra de Deus, né? Mesmo que não seja com um livro, mas que a pessoa saiba explicar, mesmo que a pessoa não saiba as referências, mas que ela saiba explicar o que aconteceu lá no Éden, né? Quando houve aquela grande desobediência contra Deus, que ela saiba explicar como foi o plano de Deus para que nós pudéssemos ser redimidos em Jesus Cristo, né? Romanos capítulo 5. Então, uma pessoa sem essas explicações, ela não vai conseguir chegar ou não vai conseguir obter essa fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo que ele trata sobre fé, no verso 6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário se aproximar de Deus. É necessário que a pessoa se aproxime, que ela tenha contato com a palavra de Deus, que ela escute uma mensagem, que ela tenha uma oportunidade de ouvir, que ela tenha uma oportunidade de receber a explicação correta. Amados irmãos, a gente deve orar pelas pessoas, principalmente para aqueles que nós gostaríamos que fossem salvos, mas a gente deve orar pedindo para que Deus utilize um seu servo de alguma maneira, onde aquela pessoa está. Por exemplo, você tem um parente de outro estado, aí você ora pela salvação dela. Ok, tá certo. Mas a gente deve orar para que Deus envie algum servo naquele local, naquela cidade, providencie alguma maneira daquela pessoa receber a pregação da mensagem da palavra de Deus, receber a mensagem que pode conduzir a produzir uma fé salvífica na sua vida. Então a gente precisa orar para que Deus utilize os seus servos. Né? A gente não pode pensar, não, pronto, eu vou orar aqui só pela conversão. Tá, mas como é que essa pessoa vai ouvir a mensagem? Não tem ninguém para ir lá. Liga para ela, faça um texto, manda uma mensagem, faça um texto bíblico,
Mas ore por isso. Ore sim pela conversão, mas ore pelo meio para que aquilo aconteça. É necessária essa fé, meus queridos, para obter a vida eterna. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. As pessoas precisam. Não é algo nem que a gente fala assim, ó, está disponível aqui para você uma fé salvífica. Não é algo nem que a pessoa pode até escolher, é algo que as pessoas estão precisando. Meus amados, quantas pessoas aí, nesse período de pandemia, perderam as suas vidas sem a salvação? Quantas pessoas que não tiveram a oportunidade de serem conduzidas a Cristo, né? Por isso que, na pandemia, quando as igrejas fecharam, a gente teve que arrumar meios de continuar a pregação da palavra de Deus, né? Deus providenciou os meios, providenciou os aplicativos, providenciou equipamentos para a gente continuar a obra dele. A gente não pode parar. A gente não pode pensar, não, foi decretado o lockdown, pronto, agora eu vou ficar em casa, não pode ir para a igreja, não posso sair na rua, aí eu vou só ler a Bíblia aqui em casa, pronto. A gente não pode pensar assim, que nessa brincadeira, digamos assim, já se vai quase 1 ano e meio. Então, se a gente tivesse sem fazer os cultos online, olha quanto tempo a gente estaria sem ter contato com a palavra de Deus. Quantas pessoas que a gente não sabe, não tem essas informações, que podem ter sido conduzidos a Cristo pelas pregações que foram colocadas na internet. Essas pregações elas vão ficar aí gravadas, né? Os pastores criaram canais, criaram páginas, e agora isso vai ser canal de bênção para as pessoas. Então utilize esse canal de bênção, né? Tem os cultos online, mas fica lá gravado. Aí no meu canal tenho todos os cultos gravados, tem os cultos lá da nossa igreja mãe, da PIB de Barbalha, tem os outros canais de outros pastores. Não importa. O que é importante é que a gente envie a pregação da palavra de Deus para essas pessoas. Então é necessário a gente compartilhar isso com as pessoas, meus amados. Nesse texto que a gente está lendo, ou nesse modo de ter a vitória, como o João disse aqui, a fé que é demonstrada pelo que são nascidos de Deus, como é a linguagem que ele usa aqui. E nós também precisamos entender que essa fé que nos conduz à vitória sobre um mundo maligno. Existe uma batalha entre o mal e o bem. Por mais que às vezes você não queira reconhecer isso, meus amados, mas isso existe. Pessoas que não querem obedecer a Deus e querem, muito pelo contrário, querem ser direcionadas para o mal. Então, essa fé que a gente viu aqui, através desses textos, é a fé que vai lhe ajudar a vencer, a fé que vai levar você, vai nos conduzir à vitória contra esse mundo maligno, contra esse mundo mal. O apóstolo João, ele termina o argumento dele, eu quero ler aqui, concluindo essa mensagem, meus amados, onde ele diz assim, 1 João capítulo 5, verso 5. Ele faz uma pergunta para concluir o argumento dele, ele diz assim: quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. A fé que vence o mundo é a fé daqueles que creem em Jesus Cristo. Existe uma batalha espiritual entre o mal e o bem, e aqueles que creem em Cristo são os que João identifica aqui como os nascidos de Deus. Então, quantas pessoas precisam ser nascidas de Deus, ter essa fé salvífica que nós estamos estudando aqui, né? Eu queria concluir aqui, deixando aqui algumas perguntas para nossa reflexão. Você está se sentindo sem força para vencer as coisas malignas? Você está se sentindo sem força? Você está se sentindo fraco? Você acha que, como o exemplo que a gente viu aqui, você está com pouca fé? Creia no Senhor Jesus e aumente o seu relacionamento com Ele, meus amados.
Procure ler mais a Bíblia. Procure ter mais um tempo a sós com Deus. Várias maneiras, leitura bíblica, leitura devocional, tem livros que pode também ajudar, ouvir as pregações, assistir. Quer sair da escuridão e vir para a luz? Utiliza na linguagem do apóstolo João, creia no Senhor Jesus. Pega essa fé, meus amados, que conduz à vitória, aplique na sua vida. Seja canal de bênção e compartilhe também com as outras pessoas. Concluindo, eu quero ler Atos 4, verso 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nós possamos crer verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos ser conduzidos a essa fé que vence o mundo, a essa fé que nos tira da escuridão e nos conduz para a luz. Amém?